Shalom, queridas e lindas mulheres do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Mais ou menos? Não tá bem? Talvez eu esteja falando para uma mulher hoje que está me dizendo o seguinte: olha, eu estou num beco sem saída. Estou entre a cruz e o punhal. Sabe, queridas mulheres, nós estamos vivendo num momento assim que muita gente, muitas mulheres, quem sabe até você, esteja num beco sem saída. Esteja realmente numa situação difícil. Essa pandemia e todas essas questões têm mexido com as nossas emoções, têm mexido com o nosso bolso. Quantas pessoas já perderam entes queridos para esse vírus implacável, cruel? E o pior de tudo, sabe o que é? Às vezes não pode nem dar uma despedida para aquele que se foi. É muito triste, é muito doloroso. Você olha para a sua conta bancária e o dinheiro já está no final, ou já acabou. Ou quem sabe você já esteja passando por necessidade. Quem sabe você está numa depressão ou com síndrome de pânico, com medo de pegar, tem acima de 60 anos, está com medo de pegar essa doença. Será que eu vou resistir? Será que meu filho vai pegar essa doença? Realmente há muitas pessoas numa situação difícil. Realmente, essa situação que nós estamos vivendo tem mexido com as nossas emoções. Sabe, existe um relato na Bíblia que fala exatamente de uma situação sem saída. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem de conforto e de esperança que fala como sair do casulo de Baal-Zefon. O que é isso? Baal-Zefon. Se você está com a sua Bíblia aí perto, pegue-a e abre-a em Números, ou melhor, Êxodo, capítulo 13 e o verso 18. Porém, diz o seguinte: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Depois de 10 pandemias, de 10 pragas, o tal do faraó, impertinente, duro de roer, deixou o povo ir. E o povo estava feliz porque estava saindo do Egito, saindo da escravidão. E Deus falou: Moisés, leva o povo para o deserto. Ora, alguém que está saindo da escravidão, eles estavam escravos lá no Egito, mas o Egito era bonito. Tinha as pirâmides, tinha as moradias bonitas. E mesmo escravos, eles tinham comida, eles se alimentavam. E agora eles são libertos, com mão poderosa, com braço forte. Depois de 10 pragas, 10 pandemias, e Deus fala: agora vocês vão para o deserto. E o texto diz o seguinte: manda o povo rodear o deserto. Não era só andar em linha reta, não, em frente, rodear. Deus tem cada coisa, não tem? Eu tenho a impressão que Deus gosta de deserto. Por quê? Eles foram libertos do Egito e Deus fala: rodeiam o deserto. E depois Deus fala assim: vocês retrocedam e acampem no deserto. Depois do Mar Vermelho, eles ficaram um tempo no deserto, onde houve a construção do santuário e tudo mais, a reeducação deles. E quando eles estavam perto de entrar na terra de Canaã, os 12 espias foram, 10 voltaram, 10 pessimistas voltaram com um relatório bonito, mas falaram: mas nós não vamos dar conta. O povo se revoltou, murmurou, clamou, Deus ficou chateado, Moisés intercedeu
E Deus falou, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto. Eu acho que Deus gosta de deserto. E sabe o que é mais impactante? Quando Jesus foi começar o seu ministério, ele ficou 40 dias no deserto. Eu acho realmente que Deus gosta de deserto. Será que gosta mesmo de deserto? Não. Deus não gosta de deserto, não. Deus não criou deserto, não. Quando o homem, no final, né, dos 6 dias, quando Deus criou o homem e a mulher, já tinha um lugar preparado. Era um deserto? Não, era um jardim. O jardim do Éden, com lindas árvores, rios maravilhosos, árvores frutíferas, animais magníficos. Deus criou, foi jardim. E quando surgiu o deserto? Após o pecado. E principalmente depois do dilúvio, que houve uma mudança no clima. Então, deserto é resultado de pecado. E todo ser humano, você e eu, querida mulher, que nascemos nesse planeta Terra, enfrentamos desertos. E ficamos rodeando o deserto. Então, os desertos fazem parte da vida. E Deus fala assim, rodear deserto. Até tem a impressão que o povo está igual barata tonta, né? Para cá e para lá, mas é isso mesmo. O que será que Deus estava querendo ensinar para esse povo? Rodear deserto. Mas se Deus estava dizendo para eles rodear o deserto, é porque Deus ia cuidar deles. Veja os versos 21. O Senhor, olha que coisa linda, bendito seja o Senhor, olha aqui. Que coisa mais extraordinária! O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não quer você dizer um amém? Fala aleluia, que Deus maravilhoso. Queridos, se Deus permite que nós estejamos rodeando os desertos, é porque Ele vai adiante de você. Então não precisamos temer os desertos, de rodear os desertos. Veja que o povo tinha segurança, uma nuvem os cobria do sol, o sol terrível do deserto, aquela sombra, olha que delícia. E à noite, escuro, o deserto é totalmente escuro, lá não tinha luz elétrica. Então, aquele fogo iluminava e aquecia, porque o deserto é interessante, durante o dia é quente e à noite é frio. Eu fico pensando que nós podemos comparar a coluna de nuvem, essa sombra, e o fogo. Eu penso nos anjos. Os anjos nos protegem, estão ao nosso redor. Nós temos um anjo, né? Um anjo que está sempre conosco. E ele vai nos saudar se morrermos em Cristo. Ele vai nos saudar na manhã da ressurreição. E eu posso dizer que a coluna de fogo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo. O Espírito Santo é que queima o nosso coração pecaminoso e faz em nós a transformação, o novo nascimento. Eu posso dizer também que esse fogo é a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo inspirou os profetas, os escritores bíblicos. Então essa junção, Espírito Santo e a palavra de Deus, é um guia seguro para a nossa vida. Muito bem, o povo estava rodeando, e Deus então falou o seguinte, olha, pare de rodear. Veja o verso aqui, que diz aqui, que Deus falou assim, ó, pare de rodear. Vocês vão agora e retrocedam. Eles acamparam em Etã.
Depois de rodear ali o deserto, Deus falou, olha, vocês acampem aqui, né? Depois do Sicote, vocês acampem aqui em Etã e façam o seguinte, retrocedam. Retroceder é coisa de Deus. Primeiro Deus falou assim, vocês rodeiam o deserto, acampem em Etã, e depois vocês levantem daí de Etã e retrocedam. Eles tinham caminhado, mesmo fazendo, né? Rodeando, eles tinham caminhado um tanto, e Deus falou, agora vocês retrocedam. Vocês retrocedam. E vai para onde? Veja aqui o capítulo 14 agora, e o verso 1 e 2. Diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Retroceder. Ir para um outro lugar. Sabe, os desertos, eles são benéficos para a nossa vida. Porque eles nos fazem parar, pensar, refletir e, quem sabe, retroceder. O que é retroceder? Retroceder é voltar. É como, podemos usar como sinônimo, converter, conversão. O que é conversão? Conversão não é, também a conversão de trânsito é voltar, não é? Você está indo num caminho, opa, está errado esse caminho aqui. Vou fazer uma conversão, eu vou voltar. E conversão em termos espirituais é a mesma coisa. É você estar no caminho errado e você encontra Jesus, Jesus diz o seguinte, olha, eu que sou o caminho, a verdade e a vida, você está no caminho errado. E você fala assim, epa, Senhor, eu vou voltar. Eu vou voltar com o Senhor, o caminho certo. Isso é conversão. E o povo precisava retroceder. Esse momento que nós estamos passando é um momento para nós refletirmos um pouco, para verificar se nós não estamos precisando de retroceder algumas coisas na vida. Esse isolamento que algumas pessoas ficaram em casa, já fazia tempo que não tinham os filhos junto, o marido junto, né? A esposa junto. Quem sabe é o momento de você voltar e pensar, eu tenho que retroceder. Eu tenho que mudar o meu estilo de relacionamento com a minha família, dar mais atenção para os meus filhos. Porque isso foi um teste para muitas mães, para muitos pais e para muitos cônjuges. Talvez você viu reportagem de que na China, naquele isolamento, aumentou de maneira assustadora os divórcios. Pedido de divórcio. Porque ninguém estava conseguindo conviver um com o outro o tempo todo dentro de casa. Você já viu isso? Dá para imaginar isso? Então, esse momento que nós estamos vivendo é uma oportunidade. Deus não queria que isso acontecesse. Mas é uma oportunidade de você parar e pensar, o que eu tenho que voltar? Veja que Jeremias falou isso. Falou, olha, olhai, voltai para as veredas antigas, perguntai para as veredas antigas qual é o caminho e andai por eles. E o verso termina dizendo que o povo falou assim, nós não vamos andar. Então aproveite esse momento dessa questão que nós estamos vivendo para você parar e refletir o que você precisa fazer para, quem sabe, voltar às origens da família, do relacionamento, da comunhão, se conhecer melhor. Então nós vemos aqui o povo retrocedeu e foi para Baal-Zefon. O que é Baal-Zefon? Baal-Zefon era um lugar estratégico, geográfico, sem saída. O povo chegou lá, estava o Mar Vermelho, eles acamparam junto ao Mar Vermelho. Ao norte de Baal-Zefon tinha
colunas de pedras formidáveis, que eram fortificações egípcias, bem formidáveis, aquelas pedras enormes. Ao sul estava o quê? O Egito. À frente, o mar. E atrás estava vindo o quê? Vindo do Egito, os egípcios, o exército egípcio. E o povo estava ali encurralado, não tinha saída. Sim, o mar era uma saída. Mas onde estavam os transatlânticos, os navios enormes para carregar, transportar 2 milhões de pessoas? Não tinha. Tinha nenhuma canoazinha. Então só Deus nessa causa agora. E Deus falou, vocês acampem aí. Quando o povo viu o exército vindo, eles falaram, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Veja o verso 10 do capítulo 14. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles viram o exército vindo, eles começaram a clamar ao Senhor. Mas a clamar aqui de falar, Senhor, socorre-me, nós acreditamos em Ti. Não. Olha o que eles disseram. Disseram a Moisés, verso 11. Será por não haver sepulcros no Egito, nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Gente, que povinho, mas antes de você criticar e eu criticar o povo, será que a gente não age com eles? Aquele povo viu Deus agindo em 10 pandemias, com mão poderosa, com braço forte. Será que eles não acreditavam que Deus ia resolver o problema deles ali? E eles, olha, veja o que eles falaram aqui no verso 12. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrerem no deserto. Eu fico assim, pasma de ver a atitude desse povo. Queridas, eles preferiam ser enterrados nas pirâmides lindas, magníficas, mais escravos, do que morrer no deserto, mais livres. Eu vou dizer uma coisa, é muito melhor morrer no deserto com Deus, mas ser livre. Eles preferiam morrer lá no Egito, ser enterrados naquelas sepulturas lindas, porque os egípcios eram excelentes nisso, as pirâmides são sepulcros. Mas eles preferiam o Egito do que enfrentar o deserto mais livres. Tem um bem maior do que a liberdade? Olha que Moisés respondeu. Verso 13. Aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu aquilo e falou, gente, peraí, Deus vai pelejar por vocês, fiquem quietos. Não tem mais, olha que palavras poderosas, não tem mais, aquietai-vos e vede. Queridos, quando nós estamos numa encruzilhada, num beco sem sair, quando nós estamos em Baal-Zephon, nós devemos aprender a não temer, a acreditar em Deus e, ficar quietos. Nessa pandemia tem tanto falatório. O povo fala, os jornais falam, 2 horas de jornal, só falando. É hora de quietar, é hora de entregar a nossa vida mais do que nunca nas mãos de Deus e esperar e ver o livramento do Senhor. E foi o que aconteceu. Moisés falou, Deus, e agora? O povo está bravo. Vão até me matar aqui. Estão querendo voltar para o Egito. E o verso 15, diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco.
Moisés foi falar com Deus. É assim, no momento certo, aliás, momento certo e incerto, nós temos que clamar a Deus. E Deus falou, não clama não, já clamou demais, já falaram demais. Fiquem quietos. Vocês têm que tomar atitude agora. Marchem. Para de falar. Sabe, muitas vezes nós ficamos falando, reclamando, murmurando e não tomamos atitude. Marchar. Um ato de fé não é só acreditar passivamente. O ato de fé é ir, é marchar. Manda o povo marchar. Pise na água. Sabe, queridas, muitas vezes nós queremos resolver os problemas nossos, transpor o Rio Vermelho com as nossas próprias forças. Arrumamos um barquinho, um canoinha. Quem tem mais recursos tem um iate, tem outros que tem mais, né? Vão fazer um cruzeiro, um transatlântico. Nós queremos transportar, queremos atravessar o Mar Vermelho, os nossos recursos, não dá certo. O seu barquinho vai andar um pouco no mar, mas não vai chegar ao porto seguro. O nosso barco é uma embarcação frágil. Só o milagre do abrir do Mar Vermelho, que é pelo poder do Deus do impossível, é que você vai atravessar em seco. É que você vai conseguir chegar do outro lado para continuar a caminhada rumo a Canaã celestial. Nós temos que marchar. É um momento que nós estamos vivendo e que sempre vivemos. Problemas sempre tivemos. Os desertos sempre existiram e existirão até a volta de Cristo. Mas nesse momento o deserto está um pouquinho mais seco, está mais árido. Mas Deus está conosco. Está com sua coluna nos protegendo de nuvem. Está com a coluna de fogo nos orientando, nos aquecendo e nos confortando. E ele está dizendo, toma atitude, marche. E o povo marchou. O povo colocou, Moisés estendeu seu bordão, sua vara, o mar abriu. Que cena! Quando eu vi pela primeira vez, né? Quando eu assisti eu loquei, não é? No tempo ainda das locadoras, que quando foi lançado o filme Os 10 Mandamentos, eu não assisti, não fui ao cinema, e eu falava, eu tenho muita vontade, dizia que foram os maiores efeitos especiais da época, né? E quando eu assisti Os 10 Mandamentos, e o mar se abrindo, o povo passando, né? Claro, quando eu assisti já tinha efeitos mais que especiais no cinema, mas na época que foi lançado o filme, foi realmente incrível, o povo passando pelo Mar Vermelho, pisando, né? Claro, estava seco, mas não estava totalmente seco. Eles atolaram, sujaram os pés, mas Deus esteve com eles. E os exércitos egípcios veio, o mar voltou ao normal. Infelizmente, por escolha própria deles, né, do faraó e os seus soldados, eles pereceram ali no mar. Querida mulher, querida amiga, está você no Baal-Zefon? Está você encurralada num beco sem saída? Como sair do casulo de Baal-Zefon? É simples. Deus é um Deus de simplicidade. Sabe o que acontece é que nós complicamos as coisas. A fé é simples, mas nós não queremos o quê? Ter a fé de uma criança. Você já viu uma criança como ela dorme no colo da mãe? Não, de qualquer jeito. Dá o sono, ela sabe que a mãe não vai deixar ela cair. Está na hora de você descansar nos braços de Jesus. Aprender a ser criança. Descansar, dormir tranquilamente. Mas sabe o que acontece? Isso literalmente, né? Nós crescemos e desaprendemos a não dormir como as crianças. Pela vida que a gente passa, pelo sofrimento, a gente passa por tudo isso e a gente desaprende a dormir. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir, igual a criança. Esquece do mundo e dorme, porque ela está nos braços, a mãe colocou no berço, ela se sente segura. Nós temos que aprender como a criança
a descansar nos braços de Jesus. E Ele vai abrir o mar vermelho para você. Pode ter certeza. A promessa de abrir o mar vermelho é a mesma que foi de tantos anos atrás. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus de hoje. A Bíblia diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, Ele vai abrir para você. É confiar. Mas você tem uma parte a fazer. Você tem que marchar. Ficar parada não vai resolver. Marche, em frente, acredite. E Deus vai lhe ajudar a transpor, a passar o mar vermelho. Como sair do casulo de Baal-Zephon? Simples. O mar vai se abrir. E marche, em frente. Ande, mexa-se. Que Deus lhe abençoe. Que você possa realmente encontrar a solução para o seu problema em Cristo Jesus. Faça seus comentários, dê seu like aí, se inscreva, venha participar dessa jornada de como sair dos casulos. Eu lhe convido, mais uma vez, a sair dos casulos. Hoje você aprendeu a sair do casulo de Baal-Zephon, de um beco sem saída. Até a próxima. Um abraço, fique com Deus.